Olha só, vou abrir essa foto feita pra gente, a gente fez na sexta-feira, né? Ao vivo, nós colocamos essa imagem aí no nosso Facebook para ilustrar uma importante reunião que estava acontecendo na Câmara Municipal. A gente teve a oportunidade de estar lá. Ressaltei hoje na abertura do programa um fato muito positivo, que foi a presença dos vereadores, né? Só um vereador não estava presente, então isso demonstrou o quanto é preocupante realmente o assunto e quanto é importante a realização dessa audiência pública. Citei aqui também no começo do programa o quanto foi positivo o resultado da reunião, mas a gente tem que lamentar aí duas ausências muito importantes. Primeiro, né, o Poder Público Municipal, que não estava representado, e segundo, né, a Unifeso, que também deveria ter feito lá a sua participação através de um representante que fosse, né? Mas a gente convidou a doutora Cláudia, que gentilmente aceitou o convite, né, doutora Cláudia? Com certeza, muito Anderson. Obrigado. Bom doutora dia. Cláudia, presidente aí da Comissão de Saúde do nosso Legislativo, e comandou a audiência pública dessa sexta-feira. Primeiro, doutora Cláudia, enaltecer a participação da federação aqui na cidade, né? Na verdade, foi maravilhoso, né? Veio lá de Brasília, gente, para vir aqui, né? A gente está com as imagens lá da audiência, o Rica colocou na tela para gente. Então, vamos acompanhar enquanto a gente vai batendo um papo aqui, para explicar um pouco do que aconteceu. Doutora Cláudia, eu queria que você falasse. Primeiro, né, a federação lhe procurou, né, e pediu essa audiência. Né? Eu acho que a Federação Nacional dos Médicos, ela deu valor ao Poder Legislativo. Sim, como foi diferente das outras pessoas que fazem reuniões e às vezes não convidam os vereadores. Então, nós nos sentimos importantes nesse processo de discussão de saúde. E a Federação Nacional dos Médicos falou assim, não, por que a gente não faz uma audiência pública no Poder Legislativo, que é o que pode ajudar nessas questões de saúde? E a gente se colocou muito lisonjeado. O doutor Jorge Darcy veio de Brasília, da Federação Nacional dos Médicos, que é uma entidade que ela tem 400 mil médicos associados, representando a luta dos médicos em relação a salário, a melhores condições de trabalho. E a gente se colocou à disposição desde o início. Num primeiro momento, o vereador Leonardo e o vereador Maurício foram na Unifeso participar, foi até de surpresa, o doutor Luiz Eduardo Totti levou um susto e falou o que os vereadores estão fazendo aqui, e a gente, a nível de convidado, quer dizer, olha só, uma entidade do nosso município que a gente sempre defendeu, né, que é uma empregadora do nosso município, que é uma entidade que a gente... Eu, por exemplo, sou filha da Unifeso, né, estudei na Unifeso, então tenho muito carinho por essa instituição, mas, em princípio, eles levaram um susto. O que os vereadores estavam fazendo lá? E a gente colocou, desde o início, que nós estávamos ali como mediadores, como os ouvintes, e podendo ajudar nesse ciclo de que a Unifeso estava querendo reter um pouco dos honorários dos médicos em relação à Unimed. Houve uma mudança, né, no critério de pagamento, né, e por isso que acabou motivando essa audiência. Então, foi até solicitado por vários médicos que falaram que são 30 anos já recebendo esses honorários e agora eles queriam mudar. Eu não sou contra eles mudarem a partir do momento que você contrate na nova lei. Mas o que já está acontecendo não pode mudar, porque quando mexe no salário é muito ruim. Então, a partir do momento que você muda essa estrutura, cai no bolso do médico. E o médico está ali trabalhando, já sabendo que vai ganhar uma porcentagem de honorários que é pela lei trabalhista, que é uma porta de entrada que você tem, que é a do convênio, e a do SUS e a do particular. E o doutor Jorge enalteceu muito essa questão e pediu ajuda aos vereadores. E o que você falou é muito importante. De 12 vereadores, 11 estiveram presentes. Tamanho é o comprometimento dessa casa com a saúde. Mostra o quanto a situação é complicada, né, doutora Cláudia? É preciso realmente discussão. E mostra aí, né, o principal fator constituinte do nosso legislativo, que é a fiscalização, né? Já falei aqui algumas vezes, muito mais do que criar leis, né, que é uma função secundária do legislativo municipal, a fiscalização é sim a sua função principal, né? Criar leis é uma coisa mais para o legislativo estadual, para o legislativo federal. O vereador, a sua função principal é fiscalizar. E aí a gente quer dar aqui os parabéns, né? Eu comecei o programa falando isso, porque foi muito importante para mim, e eu estive lá, né, ver aquela casa cheia, os vereadores lá
prontos para fazerem perguntas. E diga-se, né? de Isso passagem, é muito numa sexta-feira, 5 horas da tarde. Exatamente. Né? Véspera de fim de semana, tal, e tamanho comprometimento foi. Lamentar, e aí, como você falou, a ausência do poder público municipal, do secretário de saúde, do representante do prefeito, e também lamentar a Unifeso, que até agora não me mandou nenhuma correspondência, nenhuma justificativa da ausência dela. E dizer que nós estávamos ali para o diálogo. Sim. E na minha fala, que eu até tinha separado uma fala, eu tinha colocado até a questão do pronto-socorro municipal. Eu, como médica, eu vejo que nós estamos tendo a unidade primária, que é a atenção primária, muito fortalecida hoje, funcionando as 16 unidades, embora ainda falte em algumas comunidades o PSF, mas está funcionando. A unidade secundária e terciária está faltando, porque leitos de internação, a gente sempre colocou aqui, né? A gente vem sempre colocando. A gente vai para a UPA, fica lá 4, 5 dias internado, que não é lugar para internar, né, não tem como internar paciente em UPA, e está faltando pronto-socorro. Porque a UPA por si só, ela às vezes leva umas pancadas da gente mesmo, mas não é. Eu até falei num voto de congratulações que eu apresentei às meninas lá da UPA, porque elas são heroínas. Porque elas atendem um pronto-socorro. E ali é pronto atendimento. E não é pronto-socorro. Né? É o que aconteceu com esse policial, que a gente não sabe direito, ele foi parar no pronto-socorro e levou a óbito. Né? Teve que ser encaminhado para a UPA. Então, aí vai, cada um joga a batata quente para um lado e a gente continua sem pronto-socorro. E uma coisa também dita lá na audiência, Cláudia, que é preciso a gente analisar um pouco e até refletir um pouco sobre isso, é que o profissional médico, ele acaba sobrecarregado por essa falta de estrutura. Gente, a função do médico é salvar vidas, né? No juramento que a doutora Cláudia fez lá, na formatura dela, né? Na parte que lhe cabe profissional, né? Ela não vai abrir mão disso por questões burocráticas, por questões de administração. E aí a gente vê, e eu conversei com o Dr. Jorge Dásio, você vai ver na entrevista comigo depois, ele falando sobre isso, é que esse profissional, ele está absorvendo efetivamente essa dificuldade administrativa. Muitos são os médicos, e a doutora Cláudia faz isso que eu sei, mesmo ela querendo falar que não faz, mas faz, levam os insumos comprados por condições próprias. Então você vai lá, compra o que está faltando na tua unidade, você leva para o hospital no atendimento público. Então, isso é que a gente tem que lutar contra, isso que o vereador tem que ir lá cobrar da Secretaria de Saúde, porque, senhores, senhoras, verba para a saúde existe, e existe boa verba. O que está faltando é uma boa administração, uma administração consciente, uma administração humana. O que está faltando é humanidade nessa administração. E o médico acaba somatizando tudo isso. Com certeza, até porque a carga horária é muito pesada, né? E alguns médicos às vezes têm que se driblar em vários plantões, em várias áreas para poder você fazer um salário justo. E você vai dar plantão, no outro dia você vai dar plantão, no outro dia você vai fazer consultório, no outro dia você vai... Então, essa carga horária ela é pesada, muito mais do que 40 horas. E, às vezes, é o que você fala. Você está ali numa UPA, você está num PSF, você não tem soro, você não tem medicamento, você não tem pessoas para trabalhar em conjunto com você. Então, a questão da gestão, a gente aprende desde a época de pós-graduação, ela é muito importante. Pessoas comprometidas com a saúde. Então, assim, nós temos hoje a real situação de Teresópolis, 16 PSFs, nós temos 3 hospitais, Beneficência Portuguesa, Hospital das Clínicas e Hospital São José, e nenhum pronto-socorro. E nós temos uma UPA no centro da cidade, praticamente, e nenhuma UPA, nem no 2º distrito, nem no 3º distrito. E é muito grande. Teresópolis vem crescendo muito, por proximidade, 90 quilômetros do Rio de Janeiro. O que eu pego de gente lá no posto de saúde da Várzea, eu me mudei tem 2 meses, eu me mudei tem 3 meses. Teresópolis está crescendo. A gente hoje passa na rua, não conhece quase as pessoas. Aí você vai num shopping, num restaurante, você olha assim, você não conhece. Antigamente você conhecia todo mundo. Hoje você não conhece. Você tem uma gama de pessoas vindo para a nossa cidade e nos fins de semana essa população triplica e você não tem um pronto-socorro. Então, mesmo pela Unimed, mesmo pelo convênio, mesmo por particular ou SUS, você tem um aumento do pronto-socorro nos fins de semana muito grande.
E você cabe isso, a gente pensar como fora comissão a região de saúde. também, né, doutora Cláudia, que vem para cá também, São né? José do Vale São do Rio José Preto, e Magé, Guapi, então e essas acaba coisas. vindo para cá também, até por conta da excelência que sempre teve a cidade, né, em relação ao que é apresentado nessas cidades. E um ponto que foi na audiência pública muito bem falado, até pelo vereador Dudu do Resgate, foi a ausência do cirurgião vascular. Então a gente colocou vários problemas, então era importante, a gente vai fazer outras audiências públicas, mas o importante da discussão naquele momento de outros setores da saúde, a gente não viu o pessoal do sindicato se envolver nessa audiência pública, a gente vai fazer outra com certeza, para que a gente possa discutir saúde em cima de uma gestão eficaz, porque como você falou, tem dinheiro, mas aonde é que a gente pode usar esse recurso? Como é que a gente vai fazer para algum pronto-socorro, algum hospital, fala assim, não, eu vou ficar responsável pelo pronto-socorro, eu vou ficar responsável pela maternidade pública, eu vou ficar responsável pela oncologia. Então, a gente dividir esse alicerce, isso é muito importante. E tem que ter esse discernimento, porque, na verdade, a gente está percebendo claramente, né, que é um dinheiro mal empregado, né? E aí o doutor Jorge lembrou também na questão das organizações sociais, né, gente? E citou muito bem a nossa Constituição, que diz que é um direito de todos e um dever do Estado. Você não pode abrir mão desse dever. E aí, é difícil de gerir? Usa a Comissão de Saúde do Legislativo para ajudar. Eu tenho certeza absoluta que os servidores que estão à disposição da comissão, a própria comissão, vão ter o maior prazer do mundo em ajudar nessa gestão. Principalmente a questão da OS, o que a gente vê que são pessoas, por exemplo, que já estão sem férias há um tempão, passa o contrato para outra firma de OS, eles ficam sem receber fundo de garantia, ficam sem receber rescisão, ficam sem férias, porque muda o contrato de uma hora para outra. Então, são pessoas que já estão há 3 ou 4 anos já fazendo como agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, recepcionista, passando de contrato a contrato com 4 anos também sem os direitos trabalhistas. E a gente vê que a gente não quer a demissão. A gente quer a segurança trabalhista e as condições de trabalho necessárias. E em relação à Unifeso, que seria uma porta de entrada para absorver, que está na nossa cidade, o dinheiro vem para a nossa cidade, a gente vê nessa audiência pública lamentar essa ausência, porque seria uma porta de entrada até para a gente colocar de novo a Unifeso nesse processo. Aliás, seria importante, né? A gente tinha um excelente pronto-socorro lá, né? E por questões políticas, eminentemente políticas, a gente acabou perdendo essa unidade tão importante. Eu tenho certeza que para a direção do Unifeso seria excelente ter um laboratório como esse, né? Como sempre foi. Mas aí é a questão da vontade política, né, Cláudia? Não tem jeito. A vontade e parar política, com a questão partidária, politicagem de essas coisas mesquinhas, elas não levam a nada. O que a gente vê é uma cidade que está com quase 200 mil habitantes, uma população carente na saúde e que precisa ser atendida. A gente não pode esperar mais, né? Então a gente precisa realmente levantar essa bandeira, trazer a população engajada para que a gente possa voltar a atender um pronto-socorro, seja qual for o hospital, não importa qual, mas que a gente possa receber esse benefício tão grande para a nossa cidade. E uma coisa importante também a ser dita é que nas próximas audiências públicas, né, a gente falou, a doutora Cláudia já falou que terão outras audiências públicas, que os nossos conselhos participem, que as nossas instituições participem, né, o Conselho da Cidade, o Conselho de Saúde, todas as pessoas interessadas em uma cidade melhor, participem das discussões. O que a gente viu lá na sexta-feira foram discussões tão importantes e que precisam da ajuda e do debate do cidadão, né? É preciso ter esse olhar de responsabilidade também. E, Anderson, só para poder contribuir com esse debate, eu, como presidente da Comissão de Saúde, e eu tive o prazer de presidir a primeira audiência pública da saúde, nós demos a palavra para quem quisesse. Facultada a todos. Né? Então, isso é muito legal, porque todo mundo fala, por que eu não posso falar numa sessão, né? Uma sessão da Câmara? E na audiência pública teve oportunidade para a gente ouvir, para a gente falar, chegar num denominador comum. Isso é muito importante. E não foi por falta de aviso que nós usamos a rede, né, dos computadores, usamos a divulgação dos jornais, o seu jornal divulgou, a TV divulgou, mas não vai faltar oportunidade para a gente discutir saúde no nosso município. Vamos encher aquela casa lá, porque as discussões são importantes, a gente precisa da população, né? Quem realmente importa é a população presente. Doutora Cláudia, obrigado pela participação. Eu que agradeço e peço à população que realmente se engaje, e a gente está à disposição na Câmara, Comissão de Saúde, vereador Leonardo Vasconcelos, vereador Dedê da Barra e doutora Cláudia. Obrigado. É isso aí. E leve lá os parabéns ao pessoal da Câmara, que realmente mostrou preocupação com a cidade e com a presença. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. E para você que está aí, ó,
só começando ainda o programa, tá? Daqui a pouco eu estou de volta, vamos falar de história, vamos repercutir os assuntos nas redes sociais, tem muita coisa pela frente. Não sai daí, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente está de volta.